Amém. Boa noite, igreja. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Amém. É uma alegria muito grande poder estar aqui para louvar e adorar ao nosso Deus. Eu creio que nessa noite o Senhor quer ministrar o nosso coração, Ele quer falar ao nosso coração. Assim como Ele tem falado ao meu coração, nessa noite eu quero compartilhar com vocês algo que Deus tem me incomodado, né? Me inquietado no bom sentido nesses dias, com relação ao alimento verdadeiro. Que tipo de alimento eu tenho buscado? E o tema dessa palavra nessa noite é: do que eu tenho fome? Do que você tem fome? Do que você tem fome? Você se alimentou hoje? Quantos aqui se alimentaram? Amém. Glória a Deus. Nós precisamos nos alimentar. E uma alimentação saudável, não é qualquer tipo de alimentação. Nós temos aqui nutricionistas, temos ali a Adriana, que é nutricionista, não sei se a Cris também está aí, ou se tem mais alguma nutricionista. Não é só se alimentar, é como se alimentar. Não é qualquer tipo de alimento. Nós precisamos comer alimento saudável, que vai fazer bem para a nossa saúde, que vai nos fortalecer. E nós precisamos, no mínimo, de 3 refeições diárias. Quem aqui faz pelo menos 3 refeições por dia? Tem gente que não faz nenhuma. Oh, meu Deus. Pelo menos nós precisamos fazer 3 refeições por dia, para estarmos bem fisicamente, saudáveis, fortes. E da mesma forma como o nosso corpo físico necessita do alimento, o nosso espírito também precisa do alimento. E não é qualquer alimento. Precisa ser um alimento forte, um alimento sólido. Para quê? Para que nós possamos estar preparados para enfrentar as intempéries dessa vida. Quem aqui já não passou ou está passando por alguma luta? Eu sempre pergunto isso. Uma luta, uma dificuldade, um problema. Queridos, todos nós, de uma forma ou de outra, acabamos enfrentando lutas, dificuldades na nossa vida. E se nós não estivermos bem alimentados espiritualmente, nós vamos o quê? Ficar fracos e doentes. Assim como o nosso corpo físico necessita do alimento, senão nós vamos ficar o quê? Fracos, doentes. Experimenta passar um dia, 2, 3 dias, 4, 5 dias sem comer absolutamente nada, sem beber água. A água é vida. E você vai começar a sentir que o seu corpo está o quê? Está sucumbindo. Da mesma forma é a nossa vida espiritual. Se eu passar um dia, 2, 3, 4, 5, sem me alimentar do Senhor e da sua palavra, o que vai acontecer? Eu vou morrer espiritualmente. Eu vou ficando fraco, eu vou ficando débil, até morrer espiritualmente. E nessa noite, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, abre a sua Bíblia lá, nós vamos ler esse texto. Lá em Daniel, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 16. Deus tem ministrado ao meu coração, depois eu quero compartilhar no decorrer da palavra, uma experiência que eu tenho tido nesses dias, que Deus tem me despertado e falado muito ao meu coração. Daniel, capítulo 1, vamos ler do versículo 1 ao versículo 16. Diz assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel,
tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Aí no versículo 5 diz assim: determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, o de Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e Azarias, o Abdinego. Aí no versículo 8 diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Versículo 10. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao copeiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e o experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deveriam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Feche teus olhos, vamos orar. Amém, Senhor. Pai, nessa noite nós estamos aqui na Tua presença. Viemos até esse lugar porque temos a necessidade, ó Deus, de estarmos juntos com os nossos irmãos adorando ao Senhor, de estarmos, ó Deus, ligados ao Teu corpo, de fazermos parte, ó Deus, dessa família. E nós te agradecemos por esse privilégio. Sabemos, Deus, que aqui todos nós necessitamos e carecemos do Senhor. Pai, nos dê esse espírito, Deus, esse espírito, Senhor, que tem fome e sede do Senhor. Esse espírito, ó Deus, que não se dobra aos manjares do rei. Ó Deus, nessa noite, que o Teu Espírito Santo possa mover aqui no nosso meio, nos despertando, nos levantando, enchendo os nossos corações, ó Deus, de fome e de sede pela Tua presença, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Glória a Deus. Então nós vimos aí, né, a parte desse capítulo. Aí no versículo 5 diz que o rei determinou, né, a Daniel e a seus amigos a comida diária, né, a porção diária das finas iguarias da mesa do rei e do próprio vinho que o rei bebia. Você já parou para pensar que interessante isso? Olha só, eles não iriam comer qualquer comida, eles iriam comer da comida que o rei comia. Eles iriam beber do vinho que o rei
bebia. E todos nós sabemos que antes nós já vimos em filmes e em muitas outras coisas que quando antes do rei se alimentar, ou antes do rei experimentar o vinho, era provado por outras pessoas para ver se realmente estava bom e se não estava envenenado, não é verdade? Então, com certeza, aquela comida, aquele banquete da mesa do rei e aquele vinho que o rei bebia, com certeza eram os melhores. Né? E a palavra aqui está dizendo que isso foi oferecido a eles, não só a Daniel e aos seus amigos, como todos aqueles jovens, que fossem experimentados por 3 anos. Né? Mas só que a palavra diz lá no versículo 5, gente, eu acho tremendo a atitude de Daniel. Né? No versículo 5, no versículo 8, né? Então, nós vimos aqui no versículo 5 que o rei determinou a comida diária de cada um. Queridos, e hoje nós estamos vivendo, né, num mundo onde os atrativos são muitos. As iguarias são muitas para nos afastar da presença do Senhor. As distrações são muitas para nos afastar da presença do Senhor. E eu fiquei pensando, né, será que se fosse eu, né, se fôssemos nós, será que diante de uma proposta dessa, né, de sermos alimentados com o banquete do rei, né, de bebermos o vinho que o rei bebe, não é qualquer vinho, é o vinho que o rei bebia. Será que se fôssemos nós, né, vamos sondar o nosso coração, será que se fôssemos nós não iríamos nos sentir orgulhosos, soberbos, né? Nossa, mas eu vou poder comer do banquete do rei, né? Eu vou comer aquilo que o rei come, eu vou poder beber do vinho do rei. Que coisa mais maravilhosa, isso é de encher os olhos, naturalmente falando. Só que Daniel, ele era um homem de Deus. Daniel tinha uma aliança muito forte com Deus, e Daniel tinha convicção dos seus princípios e dos seus valores. E Daniel não abria mão. Daniel não ficou encantado, como às vezes nós ficamos encantados com as propostas, né, do rei da Babilônia. Nós sabemos quem é o rei da Babilônia, né? Espiritualmente falando, é Satanás. Né? A Babilônia representa aí o quê? O mundo. E muitas vezes nós somos tentados, né? Vem diante de nós um banquete lindo, maravilhoso, e que muitas vezes nós acabamos o quê? Por não ter o discernimento e a revelação do que aquilo significa, nós acabamos cedendo. E acabamos o quê? Nos contaminando com essas iguarias, com esses atrativos que existem no mundo. Eu achei tão interessante, eu fiquei meditando, né? Daniel e seus amigos, eles estavam longe da sua terra. Eles estavam longe, distante da sua terra, do seu povo, da sua família. E eles poderiam muito bem ali aproveitar essa oportunidade. Ah, ninguém está me vendo, então eu vou me deliciar com esse banquete, eu vou experimentar todas essas finas iguarias que o rei está me cedendo, não vou perder essa oportunidade. Eles poderiam fazer isso. Estavam longe, ninguém está vendo. Queridos, muitas vezes nós fazemos coisa, achamos que estamos fazendo coisas escondidas e que ninguém está vendo. Mas é um engano muito grande nosso, porque o Senhor tudo vê. Amém? Vira para o seu irmão aí e diz assim para ele, olha, o Senhor tudo vê. De Deus a gente não zomba, queridos. O que a gente planta, a gente colhe. Então Daniel tinha essa consciência que independente de onde ele estivesse e que situação que ele estivesse enfrentando, ele não iria se dobrar, ele não iria ceder, né, ceder a essas tentações, a essas finas iguarias. Por quê? Porque Daniel sabia que todo aquele alimento e aquela bebida que era servida ali era consagrada a outros deuses. E Daniel não se dobrava diante de outros deuses.
Muitas vezes nós dizemos assim, eu não me dobro diante de outros deuses, mas muitas vezes estamos nos dobrando sim, diante de outros deuses, com outros nomes. O Senhor assim me incomodou muito com relação a isso. Eu falei, Senhor, será que eu estou me dobrando diante de algum outro Deus que não seja o Senhor? O Deus da preocupação, o Deus da ansiedade, o Deus do medo, o Deus da vida louca, da vida corrida, da vida agitada, que nos tira muitas vezes do centro e da presença do Senhor, que consome e nos envolve, consome todo o nosso tempo. Nós precisamos fazer essa reflexão. Senhor, será que eu estou me dobrando a algum outro Deus que não seja o Senhor? E Daniel tinha muito forte essa convicção no coração dele, que ele não iria se dobrar, independente de qualquer situação. Ele não iria se dobrar, ele não iria ceder aos desejos, muitas vezes da carne, porque com certeza, queridos, aquelas comidas deveriam ser gostosas. Deveria ser um banquete muito farto, deveria ter ali muita carne. Eu não sei vocês, mas eu sou gaúcha, eu amo carne. Com certeza ali deveria ter muita carne, muitas coisas gostosas, muitas frutas. Mas ele não cedeu a isso, porque ele adorava somente a um Deus. E ele não iria se contaminar com essas coisas. Aí lá no versículo 8, ao contrário disso tudo, Daniel resolveu. Vamos ler aí no versículo 8 o que diz. Resolveu Daniel. Qual que é a outra palavra que diz aí? Resolveu Daniel firmemente. O que quer dizer esse firmemente? Daniel resolveu firmemente, com convicção, com certeza. Ele não vacilou. Muitas vezes nós vacilamos diante das propostas que nos são feitas. Será que eu aceito? Será que eu não aceito? Pensamos, mas o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou perder com isso? Não, a palavra de Deus diz aqui no versículo 8 que Daniel decidiu o quê? Firmemente. E eu entendo que é isso que muitas vezes está faltando em mim, está faltando em nós como igreja. Sermos firmes nas nossas posições, nas nossas convicções, nas nossas decisões. Daniel decidiu firmemente o quê? A não se contaminar com as finas iguarias do rei, e nem com o vinho que o rei bebia. Então, diante de toda essa proposta, a palavra diz que ele resolveu não se contaminar. Esse resolveu aqui fala do quê? De atitude. Nós precisamos ser pessoas o quê? De atitude, postura. Não adiantaria Daniel só pensar assim, eu não quero beber isso, eu não quero comer isso. Mas a palavra diz aqui o quê? Que ele decidiu o quê? Firmemente. Com certeza ele deve ter ficado com um pouquinho de medo, eu imagino. Mas o amor, a aliança, o compromisso, a convicção que ele tinha, do que Deus representava na vida dele foi maior do que qualquer medo, do que qualquer insegurança. E a palavra diz que ele decidiu firmemente, ele tomou uma atitude. E o Senhor está nos chamando para tomarmos atitude. Tomarmos atitude, sermos pessoas de atitude. Buscarmos em Deus a direção para as nossas vidas e tomarmos atitude. Eu creio que o Senhor está falando aqui conosco, com algumas pessoas que você sabe que você precisa tomar uma atitude, mas você ainda não tomou. Então é tempo de nós despertarmos para isso. Então Daniel resolveu firmemente, sem vacilar, não contaminar-se com as finas iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia. Daniel é um homem assim, incrível, Havia em Daniel uma convicção muito forte em relação ao seu compromisso com Deus. Interessante que ele não dependia da circunstância ou do momento que ele estava vivendo. A convicção dele, a postura dele era firme. Seja diante de algo bom ou de algo ruim, como nós vemos mais na frente, o que aconteceu, as lutas que Daniel passou, não só Daniel como seus amigos, por não se dobrar diante de outros deuses, por não adorar outros deuses,
o que aconteceu com eles, né, por não buscar outros deuses. Mas Daniel permaneceu o quê? Firme, inabalável. Mas qual será o segredo do sucesso disso? Não, esse cara é o cara, né? Como que ele conseguia, gente? Ele estava ali diante de uma ameaça de morte. Nós vamos ver mais para frente. Fala isso, né? Ele estava diante de uma ameaça de morte, mas ele não cedeu. Se precisasse morrer, eu creio que ele iria morrer. Mas ele não iria negar o seu Deus. Eu fico assim, impressionada, né? Aí vamos lá para o versículo 18. No versículo 18 diz assim: vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem à presença de Nabucodonosor, então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Aleluia, glória a Deus. Então, por causa do seu compromisso, né, o compromisso de Daniel e seus amigos, por causa da aliança que ele tinha com o Senhor, como consequência disso, né, não só Daniel, mas os seus amigos, o que aconteceu? Como diz aqui no versículo 18, 19, eles caíram na graça do rei. Caíram na graça do rei. E a palavra diz mais na frente que eles foram escolhidos para estarem diante do rei, para servirem ali o rei. E Daniel e os seus amigos, eles se tornaram homens de extrema confiança do rei. Então, queridos, quando nós somos firmes, temos convicção do nosso posicionamento, do nosso compromisso com Deus, isso não passa despercebido do Senhor. Ele tem olhado isso, ele tem visto. E como consequência, nós vimos aqui a bênção, né? Daniel e seus amigos foram promovidos, né, para estar ali servindo ao rei. E a palavra diz lá no versículo 20, né, que não foram achados entre todos os homens que estavam ali naquele lugar, entre todos aqueles jovens, né, não foram achados homens como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Glória a Deus por isso. Amém? Eu quero dizer para você nessa noite que Deus tem compromisso com os que têm compromisso com Ele. Amém? Deus tem compromisso com os que têm compromisso com Ele. E Deus honra aqueles que o honram. Amém, queridos? É o que nós vimos aqui, né? Deus honrando, Deus levantando a vida de Daniel e dos seus amigos. Glória a Deus. Então nós precisamos entender isso, né, que Deus, ele tem compromisso com os que são comprometidos com Ele, com a sua palavra. Aí nós perguntamos aqui, mas qual era o segredo de Daniel? Por que aquele homem era tão bem sucedido? Por que ele era um homem tão abençoado? Deus deu a ele sabedoria, entendimento, né, de toda a ciência, e além disso deu interpretações e revelação de sonhos. Qual que era o segredo de Daniel? Alguém aqui sabe me dizer qual o segredo de Daniel? Sim, com certeza a fé. Mas trazendo isso para coisas práticas. O que Daniel fazia? Que ele caía na graça de Deus e caía na graça das pessoas. Não era só a fé. A fé, ela promove ação. Amém? Ele não só tinha fé, ele tinha fé, mas ele agia. Ele tinha o quê? Atitude, que foi o que nós falamos ali no início, né? Então, lá em Daniel capítulo 6, você que está em Daniel, vamos abrir lá em Daniel capítulo 6, para nós lermos aqui o segredo da vida de Daniel. Capítulo 6, Daniel capítulo 6, versículo 10 e 11. Vamos ver aí o que diz. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, o que diz a palavra aí?
3 vezes por dia, o que ele fazia? Se punha de joelhos e... Está aí o segredo do sucesso da vida de Daniel. Ele se alimentava do Senhor. Ele se alimentava do Senhor. E não era só uma vez, e não era só um dia, e não era de vez em quando. A palavra diz que eram 3 vezes por dia. E aqui, nós não conseguimos ler agora, porque o nosso tempo já está escasso. Mas Daniel aqui estava debaixo de uma ameaça de morte, de um decreto de morte. Né? A palavra diz aqui, depois você pode ler, no capítulo 6, Daniel estava prestes a ser jogado aonde? Na cova dos leões. Né? Se ele não adorasse, se ele não fizesse oração, né, pedidos ao rei da Babilônia. E Daniel, como ele já tinha convicção no coração dele, ele decidiu no coração dele, eu não vou me prostrar diante de nenhum outro Deus, eu não vou orar e buscar nada e pedir nada a qualquer outro Deus ou qualquer outra pessoa, a não ser o meu Deus. E diante de um decreto de morte, o que Daniel fez? Ele saiu correndo, arrancando os cabelos, desesperando, murmurando, gritando, falando, não, eu sirvo a Deus há quanto tempo? Eu sirvo a Deus há muitos anos, e olha pelo que eu estou passando, agora eu estou aqui, diante de um decreto de morte, vou ser morto, vou ser jogado na cova dos leões. Você já imaginou, Dudu, você ser jogado na cova dos leões? Já pensou, gente? Se coloca no lugar. Mas Daniel, ele não deixou de fazer aquilo que ele costumava fazer todos os dias. 3 vezes ao dia, ele se colocava de joelho e orava e dava graças ao Senhor. Nós temos feito isso, queridos. Eu não digo orar 3 vezes ao dia, né? Amém, se nós conseguirmos fazer isso, glória a Deus. Né? Mas nós temos buscado ao Senhor, nós temos buscado nos alimentar do Senhor, da sua palavra, nós temos buscado ter intimidade com o Senhor. Por que muitas pessoas acabam sucumbindo na fé? Porque muitas vezes não buscam o alimento para se fortalecer. Porque só em Deus nós temos o verdadeiro alimento que sacia a nossa fome, que sacia a nossa sede. Então Daniel ali, o que ele fez? Diante daquele decreto de morte, ele fez aquilo que ele fazia todos os dias. A circunstância não mudou Daniel. E muitas vezes nós nos deixamos ser mudados e moldados pelas circunstâncias. Isso não aconteceu com Daniel. Daniel continuou firme no seu posicionamento, continuou firme na sua adoração a Deus. Ele sabia quem ele era em Deus e ele sabia quem era Deus para ele. Se ele morresse, com certeza para ele seria lucro, porque ele ia estar na glória. E aí, quando o rei ficou sabendo, né, que Daniel que Daniel não tinha cumprido aquele decreto, o rei ficou pesaroso no seu coração, porque o rei gostava de Daniel. Esse já era o rei Ciro, né? O rei Ciro. Dario. Ele gostava de Daniel. Daniel tinha caído na graça de todas as pessoas. Então o rei, né, tentou ali de todas as formas livrar Daniel daquela situação, mas não foi possível, porque ele foi cobrado, né? Os sátrapas, aquele povo todo lá falou para ele, olha, você não pode voltar atrás na sua decisão, não. Você selou com o seu anel, você não pode voltar atrás, você vai ter que cumprir o decreto. E aí a palavra diz que o rei ficou muito pesaroso, nem dormiu aquela noite, procurando uma forma de livrar Daniel daquilo. Você acha que um simples homem, mesmo sendo rei, ia conseguir livrar Daniel da boca dos leões? Ninguém, nem um ser humano, por mais poder que tivesse, conseguiria livrar já estou eu com Davi aqui, Daniel da cova dos leões.
E aí a palavra diz que Daniel foi jogado, foi lançado ali na cova junto com os leões. Gente, é maravilhoso demais servir ao nosso Deus. E a palavra diz o quê? Os leões avançaram em Daniel? A palavra diz que um anjo, não foi? Um anjo. Quando nós buscamos o alimento espiritual, o Senhor faz o sobrenatural dele nas nossas vidas, amém? E nós experimentamos de milagre. A palavra diz aí o quê? Que um anjo tampou a boca dos leões. E os leões viraram gatinhos. Ficaram calmos e tranquilos. E aí a palavra diz que quando foi, né, no outro dia, o rei todo, né, triste, chegou lá diante daquela cova lá e gritou, né, Daniel, muito assim, como diz, descrente, né? Daniel, você está aí? Você está aí, Daniel? Será que se deu o caso do seu Deus ter conseguido livrar você? E aí qual é a resposta de Daniel? Oh, meu rei, eu estou aqui, porque o Rei dos Reis, o verdadeiro Rei, o Senhor dos Senhores, aquele que faz milagre, aquele que tampa a boca dos leões, me tirou, me guardou e me livrou. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso, queridos. Glória a Deus. E eu quero nessa noite te perguntar, nós já estamos terminando. O tempo voa, né? Do que nós temos nos alimentado? Do que você tem se alimentado? Como nós falamos, né? Existem muitas pessoas hoje fracas e doentes na sua caminhada cristã, não conseguem avançar, romper, porque não têm buscado se alimentar do Senhor, né? Antes têm se alimentado de outras coisas, de outros alimentos que fazem mal, como que lembranças do passado, pessoas que até hoje estão se alimentando de mágoas, de ressentimentos, de ódios, de falta de perdão, pessoas que até hoje ainda estão se alimentando, né, de rejeição, de traição. Esse alimento mata, esses alimentos matam. Né? Outras pessoas também têm se alimentado do quê? Né? Têm se alimentado dos manjares que o rei da Babilônia oferece. E é uma comida que não vai jamais saciar a fome. Nós vemos as pessoas desesperadamente buscando de todas as formas saciar essa fome que existe dentro de si. Mas, queridos, é pura ilusão. Só o Senhor pode saciar a nossa fome. Só o Senhor pode saciar a nossa sede. Amém? Nós vemos muitas pessoas também buscando em entretenimentos, né, nas redes sociais. Ah, é pecado entrar na rede social? Não, queridos, não é pecado entrar na rede social. Eu também entro de vez em quando. Não é pecado. Mas existem pessoas que só se alimentam disso. Passam horas e horas e horas, perdem sono, deixam de comer, para ficarem envolvidos com isso, mergulhando num universo que muitas vezes, queridos, nas redes sociais a gente vê tanta ilusão. As pessoas postam lá coisas tão lindas, tão maravilhosas, que estão tão bem, tão felizes, mas a hora que desligam a câmera, a realidade aparece. Né? Então não é pecado não, queridos, entrar em rede social, mas nós precisamos ter o equilíbrio. Como foi falado aqui, buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Né? Pessoas que tentam buscar, né, estão se alimentando do quê? De relacionamentos, né? Relacionamentos errados. Não dá certo com uma pessoa, vai com outra, não dá certo com aquela pessoa e assim procura outra. Procurando o quê? Saciar uma fome dentro de si e que não vai conseguir dessa forma. Essa frase, assim, mexeu muito comigo, né? E eu quero compartilhar com você nessa noite, que a prova, queridos, a prova de que nós estamos sendo alimentados por Deus ou não, são os frutos que nós produzimos.
Vamos abrir lá em Lucas capítulo 6, versículo 43 e 44, já estou terminando. A prova de que estamos nos alimentando de Deus ou não, são os frutos que nós produzimos. E que tipo de fruto nós temos produzido? Abriram aí? Então tá aí, ó, Lucas 6:43. Diz assim: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Amém, queridos? Então, nós vimos aí, né, a prova de que nós estamos sendo alimentados por Deus ou não, são os frutos que nós produzimos. Que frutos nós temos produzido para Deus? Frutos doces ou frutos amargos? Não tem como nós não nos alimentarmos do Senhor, não buscarmos o Senhor e termos frutos agradáveis, frutos bons. A palavra de Deus fala sobre isso. Nós vamos produzir segundo a nossa espécie. Se a árvore é boa, ela vai produzir o quê? Frutos bons. Se a árvore é má, ela vai produzir o quê? Frutos. Não tem como nós mudarmos isso. É a lógica. Então, nós precisamos realmente analisar sobre isso, né? Quais são os frutos que nós temos produzido. Eu quero rapidinho aqui compartilhar uma experiência que esses 2 últimos meses, né, nós temos passado lá em casa com a Amora. Eu acho que a Amora é a nossa cachorrinha. Eu acho que a maioria das pessoas aqui já sabe a história, né? Então, nós ganhamos uma cachorrinha, aliás, a nossa primeira cachorrinha, a Charlotte, ficamos com ela 12 anos e ela faleceu. E aí nós ficamos muito tristes, né? Ficou um vazio lá em casa, porque eu amo os animais, né? Eu amo cachorrinho, eu amo gato, eu amo os animais. E aí nós ganhamos de presente a Amora. E a Amora foi uma alegria para nós, encheu a casa de alegria, né? E foi vacinada, fizemos todo o processo direitinho, e depois de alguns meses ela começou a ter algumas enfermidades. Primeiro teve problema no negócio do carrapato, não foi? Depois ela teve problema no útero, teve que fazer cirurgia para retirar o útero. E a imunidade dela estava muito baixa, e aí ela contraiu o vírus da sinomose. Né, eu não sei aqui, vocês devem saber os efeitos disso. Em alguns casos, 4 a 5 dias, tem animais que até já morrem, né? E a Amorinha, ela não tem 1 ano ainda, mas ela está lá lutando. Ela está lá lutando, dia após dia ela está lutando. Né? E para nós, para mim principalmente, tem sido assim muito desgastante. Eu falo que eu não tive trabalho com os meus 2 filhos quando eram bebês. E hoje eu estou tendo trabalho, né, com a Amorinha. Para vocês terem uma noção, ela está usando fralda. Então, assim, eu estou expert em trocar fralda em cachorro, viu, gente? Então, assim, ela toma uma série de medicação. Então, eu fiquei muito por conta disso, muito envolvida. E fui me sentindo sugada minhas energias, o meu tempo, né? E como consequência disso, eu fui ficando o quê? Eu não estava tendo tempo para me alimentar direito. Não o alimento natural. O alimento natural eu tinha, mas o alimento espiritual. Eu não tinha mais aquele tempo que eu tinha para ler a palavra, para orar, porque o meu tempo, eu começava a dar medicação para ela 8 horas da manhã e ia até praticamente meia-noite, né, bem? Então, eu fiquei assim, extremamente sugada. E eu comecei a perceber
que eu comecei a produzir alguns frutos nesse momento que eu estava passando, eu fui ficando nervosa, eu fui ficando irritada. Meu marido que eu digo, uai, pastora, a pastora fica nervosa, a pastora fica irritada. Sim, queridos, pastora fica nervosa, pastora fica irritada, porque pastora é gente. Tem horas que eu tinha vontade, assim, sair correndo. Eu falei, Deus, eu quero minha vida de volta. Eu quero minha vida de volta. Né? Eu fui me sentindo assim, fui entrando nessa. E aí eu falei para Deus, Deus, por que eu estou assim? Por que eu estou assim? E aí Deus veio assim e falou muito forte ao meu coração. Porque você não está se alimentando do verdadeiro alimento. Aí aquilo foi uma paulada na minha cabeça. Sabe, a hora que eu ia deitar de noite, eu fazia aquela oração. Que misericórdia, né, gente? Só por descargo de consciência. Amém, Senhor, obrigado por esse dia, abençoe minha casa, abençoe minha família. Eu falei, Senhor, que vergonha, uma pastora. Mas antes de ser pastora, eu sou uma cristã, eu sou uma serva do Senhor, independente de título. E aí o Senhor falou comigo, olha, quem de mim se alimenta, por mim, viverá. E eu estava sentindo que a minha vida estava... Falei, meu Deus, eu não tenho tempo praticamente mais para sair de casa, para ir ali, para comer alguma coisa, fazer alguma coisa. Eu estava completamente envolvida. E eu falei, Deus, eu quero minha vida de volta, eu quero minha vida de volta. E aquilo foi me deixando assim muito estressada, muito estressada. E aí, conversando com o Carlos, ele falou para mim, ele falou, amor, tira esse peso e essa acusação de cima de você, porque a gente se cobra muito. Ele falou, olha, você não está conseguindo ler a quantidade de capítulos que você lia antes, e você não está tendo o tempo de oração que você poderia ter, mas não para tudo, não. É melhor você ler um capítulo, é melhor você ler você orar 10 minutos por dia, do que desistir, do que parar. Eu falei, amém, Senhor, eu vou retomar. Eu vou retomar, e estou retomando devagarzinho, né? Eu falei, não, eu vou cumprir aquilo que o Senhor determinou para a minha vida, né? Eu vou cumprir. Então, queridos, eu quero dizer para vocês que a Amora não é um peso para mim, eu estava até vendo como um peso, mas agora eu tenho entendido que o Senhor permitiu, não foi a vontade dele, ele permitiu essa situação para tratar algumas coisas na minha vida, me ensinar a ser mais resiliente, calma, tranquila. Às vezes você olha para mim e fala assim, nossa, pastora, mas eu olho para a senhora, acho a senhora tão calma, tão tranquila. Eu sou, queridos, mas em alguns momentos, né? Então, assim, Deus tem falado muito ao meu coração sobre isso. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Por que você está assim? Porque você não está se alimentando. Você não está indo buscar na fonte, né? E a palavra de Deus veio assim, de uma forma muito forte, né? Essa passagem está lá em João, capítulo 6, versículo 27, final do versículo que diz, né? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, do que nós temos nos alimentado, né? Nós só teremos vida, 57, João 6, 57. Ah, falei? Então, desculpa. Nós só teremos vida, e vida com abundância, quando nós nos alimentarmos do Senhor, amém? Mas para nos alimentarmos, nós precisamos ter o quê? O que nós precisamos ter para comer, gente? Precisamos ter o quê? Fome e sede. A gente só se alimenta quando tem fome. A gente só bebe água quando a gente tem sede. Então, para nós termos vida, e vida com abundância, e sermos bem-sucedidos, e termos a nossa vida cristã em ascendência, na nossa intimidade com Deus, nós precisamos buscar em Deus fome e sede. Por que muitas vezes nós entramos e saímos de um culto, de uma reunião, da mesma forma que entramos, ou às vezes até pior? Queridos, porque muitas vezes não estamos nos alimentando. Não estamos nos alimentando do Senhor e da palavra dEle, que são vida para nós.
Amém? Glória a Deus. E terminando aqui, né? Existem algumas formas de nós nos alimentarmos do Senhor. E uma delas é o que eu coloquei aqui algumas, né? A vida de oração, vida de intimidade com Deus. Eu preciso ter vida de oração, né? Eu levei esse puxão de orelha aí, e eu espero que Deus também puxe a sua orelha, para você ter uma constância, né, na sua vida de oração. Não só quando as coisas estão difíceis, porque às vezes nós vemos as pessoas, né, buscam a Deus, correm para a casa de Deus quando estão passando uma crise, uma luta violenta. Mas depois que elas alcançam a vitória, elas relaxam, elas descansam novamente, né? E não é isso, nós precisamos ter uma vida de oração, né? Nós precisamos meditar, né? Ler e meditar na palavra do Senhor. O jejum, queridos, precisamos jejuar, é uma forma de nós nos alimentarmos. Uai, como assim? É jejum, como que a gente vai se alimentar? O jejum é para matar, para mortificar a nossa carne, né? Então nós precisamos, eu não vou nem perguntar aqui quando foi a última vez que você fez um jejum para o Senhor, né? O jejum, ele mortifica a nossa carne, né? Ele mortifica os apetites pelas coisas desse mundo. Outra coisa, queridos, que é um alimento imprescindível e que eu vejo que muitas pessoas têm desprezado, é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é o nosso alimento espiritual. E eu vejo muitas pessoas que muitas vezes não vêm na ceia porque ficaram dormindo. Gente, a ceia é imprescindível. Se para nós, muitas vezes, isso não tem importância, nós precisamos buscar em Deus revelação do que isso significa. A ceia do Senhor traz vida para nós. Ela nos fortalece, ela nos sustenta. E a última coisa aqui, né, que eu coloquei, nós precisamos o quê? Estar ligados ao corpo de Cristo. Porque é no corpo de Cristo que nós recebemos o alimento. Por favor, coloque essa última passagem para mim, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Nós precisamos estar ligados ao corpo de Cristo. É aqui, não só aqui, é claro, né, queridos? Em casa também, mas aqui nós estamos junto com os nossos irmãos e aqui nós recebemos um alimento também. Aqui nós recebemos a palavra do Senhor. Nós precisamos estar ligados, inseridos ao corpo de Cristo. O que diz aí no versículo, no capítulo 10, versículo 25? Não deixemos do quê? De congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Queridos, o corpo de Cristo é como uma fogueira. Como uma fogueira. E cada um de nós aqui somos os gravetos. Tira um graveto dessa fogueira, o que vai acontecer? Ele vai o quê? Apagar. Nós precisamos estar ligados, inseridos ao corpo de Cristo. Porque é no corpo de Cristo que nós somos alimentados, é no corpo de Cristo que nós somos fortalecidos, é no corpo de Cristo que nós somos tratados, é no corpo de Cristo que nós aprendemos a amar e suportar o lado bom da palavra, suportar uns aos outros. Amém? Vamos nos colocar de pé. Querido, só come quem tem fome. Então, eu entendo que muitas vezes o que está faltando em nós é fome. Fome pela palavra do Senhor. Fome de buscarmos um alimento que traz vida. Vamos fechar os nossos olhos. Enquanto a equipe de louvor vai ministrar para nós uma canção, eu quero que você tire um tempinho agora. Nós estamos com o nosso tempinho um pouquinho avançado, mas eu quero que você faça uma oração aí no seu lugar para o Senhor. Que assim como nós vimos na vida de Daniel, esse espírito firme, reto, inabalável, assim como nós vimos na vida de Daniel e de seus amigos uma dependência total de Deus, Daniel tinha fome e sede de Deus. Daniel não orava simplesmente para cumprir um ritual. Não, eu vou orar porque eu tenho que orar.
Não, Daniel orava 3 vezes por dia, porque ele amava o Senhor, porque o Senhor era o seu alimento diário. O Senhor, ele tinha tudo aquilo que ele precisava. Vamos orar para que essa mesma fome, essa sede pelo Senhor encha os nossos corações nessa noite. Que vir na casa do Senhor não seja apenas para cumprir um compromisso, um protocolo, mas que vir à casa do Senhor seja algo que queime no nosso coração. Que assim como nós temos fome do alimento natural, que nós possamos nessa noite sair daqui famintos e sedentos pela presença do Senhor. Começa a orar aí no seu lugar agora, começa a buscar ao Senhor, peça para Ele agora encher nessa noite a sua vida, encher seu coração de fome e sede. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, nós necessitamos de Ti, nós somos carentes do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nessa noite, Senhor, nos liberta de toda apatia, nos liberta, Senhor, de toda preguiça, nos liberta, Senhor, de tudo aquilo que nos distrai, nos liberta, Senhor, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Pai, no nome de Jesus, gera em nós, gera no nosso coração nessa noite fome e sede pelo Senhor. Deus, que o Senhor encontre aqui nessa igreja homens e mulheres famintos, dispostos, ó Deus, a estar na Tua presença, que não seja algo por obrigação, mas seja algo por amor, seja algo que queime no nosso coração. Senhor, queima o nosso coração nessa noite de amor, de paixão pelo Senhor. Meu Deus, que nós possamos nessa noite, assim como Daniel, ser pessoas de atitude, pessoas, ó Deus, que são firmes nos seus posicionamentos, são firmes nas suas convicções, que não se deixam ser abalados pelas circunstâncias. Pai, no nome de Jesus, nós nos levantamos nessa noite e queremos, Deus, beber das Tuas águas, queremos, ó Deus, comer, ó Deus, da Tua presença. Vem, Espírito Santo de Deus, tira de nós toda apatia, tira de nós a incredulidade, tira de nós as distrações. Pai, limpa o nosso coração, limpa a nossa vida. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo. Vem sobre a Tua igreja nessa noite e traz renovo, renova, ó Deus, renova cada vida aqui, renova a fé, renova a fome, renova a sede, Deus, no nome de Jesus. Nos liberta de todas as enfermidades do nosso espírito, nos liberta de todas as enfermidades da nossa alma. Nós declaramos nessa noite que nós temos fome, nós temos sede de Ti, nós queremos, precisamos da Tua presença, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Pai, eu amo Tua presença. Diga isso pra Ele nessa noite, meu Pai. Teu sorriso é vida em mim. Ah, meu Deus amado. Eu seguro em Tuas mãos. Diga pra Ele, eu confio. Confio em Ti. Confio, Confio em Ti. meu Deus amado. Tu és tudo. Tu és tudo que eu mais quero. Jesus querido, O meu fôlego Tu és. o que Ele mais é pra nós? Em Meus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Levante as mãos e diga: Pai, eu amo. Pai, eu amo Tua presença. fala pra Ele, diga pra Ele. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos. Confio em Ti. Confio em Ti. Declare: Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto.
aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua glória ficou em mim. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, que lugar é esse? No lugar secreto, aos teus pés me rendo, Porque pois a tua glória quero ver. Amados, o lugar mais perigoso de Babilônia era o lugar da oração. Porque se Daniel entrasse naquele lugar, aquilo era um decreto de morte. O lugar mais perigoso aos olhos dos homens, daqueles que queriam matar Daniel, era o seu quarto de oração. Aos olhos daquele que não tem fé, aos olhos daquele que confia nas circunstâncias, aos olhos daquele que está envolvido com esse mundo, mas aos olhos daquele que confia no Senhor, o lugar secreto é o lugar mais seguro da face da terra, é o lugar mais seguro onde eu e você podemos estar. Não se aparte deste lugar. Que todas as ameaças do inferno venham contra você, mas você permaneça firme, porque ali é o seu lugar, não só de batalha, mas ali é o seu lugar de vitória, para a honra e glória do Senhor. Se você crê nisso, dê um aplauso bem forte, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória ao teu nome, Senhor. Antes de nós irmos embora, uma mãe aqui do Parque das Águas nos procurou agora, pedindo oração pela filha que desapareceu ali. Eles estão ansiosos procurando, não sei se já encontrou, se alguém souber me fala, mas vamos orar. A menininha chama Natália. Vamos orar por isso, né? Que angústia do coração dessa mãe. Meu Deus, Senhor, nós queremos orar pela vida da Natália, onde ela estiver. Coloca anjos ali para livrar a vida dela de todo o mal, dos filhos de Belial, da maldade desse mundo. Traz ela de volta para sua mãe, traz ela de volta para sua família. Livra ela, Senhor, dessa situação onde ela se encontra, que ela seja achada, que ela seja encontrada, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Você crê? Então dá mais um aplauso para Jesus, em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço ao seu irmão, fala para ele, ó, vamos alimentar daquilo que o Senhor tem para nós. Amém, que Deus te abençoe. Semana
semana de vitória para a sua vida.